Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Estamos estudando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus e nesse episódio de hoje trataremos sobre o capítulo 6, sobre o Espírito Santo. Na teologia, a doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumagiologia. Este termo procede de três palavras gregas: pneuma, que é espírito, hagios, que quer dizer santo, e logia, que quer dizer estudo. Porém, o termo preferido dos estudiosos da Bíblia é aquele que procede do texto de João, capítulo 16, versículo 7, que é a expressão paracletologia, ou a doutrina do Consolador. A palavra parácletos, encontrada apenas no Evangelho de João, nesta epístola, como no capítulo 14, versos 16 e 26, capítulo 15, verso 26, também capítulo 16 e verso 7 e outros textos, procede de duas palavras gregas: para, que quer dizer para ao lado de, e kaleo, que quer dizer chamar, literalmente significando alguém que é chamado para estar ao lado de outro para ajudá-lo. O termo é traduzido na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, por advogado. Portanto, duas atividades divinas são atribuídas ao Espírito Santo: Consolador e advogado. Não é sem razão que a Bíblia afirma que o Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. O próprio Jesus afirmou certa vez que o Espírito Santo é alon, isto é, outro da mesma natureza e espécie, e não heteron, que quer dizer outro de espécie e natureza diferente. Tal qual afirmou Paulo a respeito da natureza diferente do evangelho ensinado pelos judaizantes. Isso está no livro aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 6. John Wesley explica por que o ministério do Espírito Santo é tão importante na vida do crente. Ele chegou a dizer que, abre aspas, sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado. O evangelista inglês já citado, John Wesley, buscou deixar bem claro com essa afirmação que o Espírito Santo não é uma influência, como dizem os hereges. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Acha-se ativo na vida da igreja, consolando-nos e dirigindo-nos em todas as coisas. Sobre o Espírito Santo, a declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus, disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Como havia declarado o credo de Atanásio: tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Hebreus capítulo de número 9, versículo 14.
Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. João capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Os homens e os anjos foram criados por Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E não somente isso, mas dependem do Criador. Salmos 104, 27 a 29. Mas Ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois Ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vejamos então o que nos diz a declaração de fé sobre os nomes e os títulos do Espírito Santo. Sobre os nomes e títulos do Espírito Santo. O título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. E esse título é um entre tantos concedidos a Ele, tais como Espírito de Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Juízes capítulo 6, versículo 34. Espírito de Jesus. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16 e 7. Espírito de Cristo. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 11. Ainda o Espírito da graça. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Espírito da glória. O texto diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele ainda recebe o nome de Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Ele ainda é chamado de Consolador e Espírito da verdade. João, capítulo 14, verso 16 e 17. Essa diversidade de nomes e de títulos dadas ao Espírito Santo não anula a sua singularidade e unicidade. O texto diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, versículo 4. Pelo fato de o Espírito Santo não se manifestar por um único nome, tem na pluralidade de nomes e títulos dados a ele a diversidade de suas obras no universo. O texto diz: pelo seu Espírito formou os céus. Jó 26 e 13. E falando sobre a criação, a Bíblia diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmos 104, verso 30. É claro que isso não o torna uma emanação ou uma influência impessoal. Sua personalidade tem um caráter moral e espiritual que se manifesta por meio de várias características, como falar, Atos capítulo 8, versículo 29, do sentir, Isaías 63 e 10, o do realizar alguma coisa, Atos capítulo 13, verso 2 e 4. Notemos então agora o que nos diz a declaração de fé sobre a deidade do Espírito Santo. A deidade do Espírito Santo, a Bíblia mostra que o Espírito Santo atuando como um ser
do Gênesis até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. A declaração de fé afirma o seguinte: declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois o Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isso mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, disse o Deus de Israel. 2 Samuel, capítulo 23, verso 2 e 3. Outro texto. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, verso 3 e 4. Um outro texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, revelados em sua palavra, assim como as mesmas obras de Deus. Percebamos então o que afirma a declaração de fé sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Os atributos divinos do Espírito Santo, além de ser uma pessoa completa e perfeita, é o Espírito Santo também um ser divino. Assim, nulos apresenta a própria Bíblia. Não é sem razão que o identificamos teologicamente como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados nem conferidos, mas pertencem a Ele naturalmente. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo é Deus onipotente. Lucas, capítulo 1, versículo 15, Romanos 15, 19. Ele ainda é onisciente. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Podemos acrescentar que ele é onipresente. Salmos 139, do 7 ao 10. Ele é eterno. Gênesis 1 e 2, Hebreus 9 e 14. Ele é criador. Jó 33 e 4, Salmos 104, verso 30. São atributos intransferíveis e absolutos de Deus que está no Espírito Santo. Ele ainda é Senhor. A Bíblia diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Outra evidência bíblica que prova a deidade do Espírito Santo são as suas obras, as quais são exclusividades de Deus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1 e 18. Ainda, apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo de número 20.
Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele é chamado de Filho de Deus. A Bíblia diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. O Filho foi gerado pelo Espírito Santo, no entanto, está também escrito que o Filho foi gerado pelo Pai. A Bíblia diz: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1, versículo de número 5. O Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus. A Bíblia diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ele, o Espírito Santo, é o autor do novo nascimento. Ele habita nos fiéis. João, capítulo 3, versos 5 e 6. Ele, o Espírito Santo, dá a vida eterna. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Falou pelos profetas e também falou pelos apóstolos. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Foi ele quem inspirou os santos homens de Deus que escreveram as Escrituras Sagradas, que nos diz: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel 23:2. A Bíblia ainda diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10:20. Ele, o Espírito Santo, guia o seu povo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Salmos 143, versículo 10, Gálatas, capítulo 5, versículo 18. É ele ainda, o Espírito Santo, quem santifica os fiéis. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Foi ele quem deu a missão aos profetas e aos apóstolos da Bíblia. Isaías 48, verso 16 e Atos 13, versículo 2 e o versículo 4. Vejamos então agora o que nos diz a declaração de fé sobre o Espírito Santo como sendo o Consolador. O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. João capítulo 14, verso 26, capítulo 15, 26 e 16, verso 7. O termo grego para consolador usado aqui nas Escrituras é parácletos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Aparece como advogado quando aplicado ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Essa palavra era usada nas cortes de justiça para denotar um assistente legal, um defensor, um advogado. O Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito. Logo, não pode ser ele uma força impessoal, como alguns dizem.
O Consolador, ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para dele testificar. Isso está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 12. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o Paráclito, como ele mesmo, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. A palavra outro indica aqui alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, como declara, por exemplo, o Credo Niceno-Constantinopolitano do ano de 381 da nossa era, que diz o seguinte: cremos no Espírito Santo, o Senhor, 2 Coríntios 13:17, e vivificador, 2 Coríntios 13:6, Romanos 8:2, o que procede do Pai e do Filho, João 15:26 e João 20:22, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Filipenses 3:3, o que falou por meio dos profetas, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vejamos agora o que afirma a declaração de fé sobre a personalidade do Espírito Santo. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da igreja desde o princípio. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como, por exemplo, intelecto, Romanos 8:27, 1 Coríntios 2:10 e 11, emoção, Efésios capítulo 4, versículo 30, vontade, Atos 16, 6 e 7, 1 Coríntios 12, verso de número 11. Outra prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 10, verso 19 ao 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo. A Bíblia diz: para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Atos 5:3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7:51. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. A Bíblia diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12 e verso 31. E os cristãos são batizados ainda hoje também em seu nome. A Bíblia diz: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, por exemplo, consolador, santificador e até guia. A declaração de fé nos diz assim: cremos e declaramos que o Espírito Santo ensina, João 14:26, que ele fala, Atos 13, verso 2, guia em toda a verdade, João 16:13, que ele julga, Atos 15:28, que ele ama, Romanos 15, verso 30, que ele contende, Gênesis 6:3, convida os homens, Apocalipse 22:17, que ele intercede, Romanos 8:26, ele é Deus e ele é um ser pessoal.
Partamos agora para o que diz a declaração de fé sobre os símbolos do Espírito Santo. Diz assim o texto da declaração: entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Os principais símbolos do Espírito Santo são fogo, água, vento, óleo e a pomba. Sua ilustração como fogo mostra o seu papel similar, pois o fogo aquece, ilumina e espalha-se, purificando, como está escrito: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Ao ser simbolizado como fogo, não significa que ele seja desprovido de uma personalidade, como já falamos, mas trata-se de uma linguagem figurada. A Bíblia atribui essa mesma figura a Deus Pai. O texto diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Já em relação à sua ilustração como água, a água é indispensável à vida. Ela, por exemplo, lava, refresca e refrigera. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito. João 7, do 37 ao 39. Já a sua ilustração como o vento, podemos afirmar que a ação do vento ela é comparada à do Espírito Santo. A Bíblia diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O vento é invisível aos olhos humanos, assim como é um mistério a obra regeneradora do Espírito Santo, como está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Já em ser comparado a um óleo, por exemplo, o óleo ou o azeite era usado para a luz, a unção de reis, de sacerdote e também para o incensário. Isso está em Êxodo 25:6. Elementos apropriados para tipificar o Espírito Santo. Nós podemos ler o que diz o texto: o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu. Lucas 4:17. Ainda, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Atos 10:38. Bom, finalmente temos o último símbolo aqui, que é a pomba, como um dos símbolos do Espírito Santo. João Batista disse assim certa vez: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como que de uma pomba. Lucas 3:22. A pomba representa mansidão, brandura, simplicidade, pureza, amor, paz, longanimidade. Gálatas 5:22. A expressão em forma revela que ele, o Espírito Santo, desceu sobre Jesus numa aparência ou na figura de uma pomba, e não que ele seja uma pomba literalmente, um animal. Bom, o Espírito Santo continua a operar na Igreja de Cristo, tanto coletiva como individualmente. Ele atua na regeneração do ser humano, na santificação do crente, revestindo-o de poder, objetivando levá-lo a um trabalho mais eficiente no reino de Deus. Assim, estaremos preparando-nos para o arrebatamento da igreja que, segundo os sinais, em breve acontecerá. Espero que você esteja gostando de estudar a declaração de fé das Assembleias de Deus no seu programa Teologia Viva, e no próximo episódio veremos o capítulo de número 7 da declaração de fé, onde falaremos sobre
a natureza do homem. Queridos irmãos, peço para vocês, claro, compartilharem este programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Telegram e, claro, não esqueça de visitar nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Curta nossos conteúdos, compartilhe, claro, e ative o sininho para receber todas as notificações e ser informado das novidades. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.